Você quer aprender 3 ferramentas para driblar a falta de dinheiro e aumentar o seu faturamento anual em até R$60 mil de uma maneira sustentável e lícita? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Mais Faturamento. Eu sou Arthur e vou te ensinar 3 ferramentas para que tu possas utilizar para aumentar o teu faturamento anual em até 60 mil de maneira lícita e sustentável. Eu sou muito parecido com você. Já tive problemas financeiros graves de chegar a ter que escolher qual boleto ia pagar e qual ia deixar atrasar. Mas isso mudou. E mudou numa reunião que eu tive com um antigo chefe meu. Nessa reunião ele deu um tapinha nas minhas costas. Parabéns, cara, muito obrigado por tu estar ajudando a empresa a crescer e se desenvolver tanto. Ele sempre fazia isso, sempre me agradecia desse jeito. Mas naquele dia em especial, alguma coisa mudou, alguma coisa ficou atravessada e eu percebi que quando meus filhos pediam, pô pai, me dá um picolé, pô pai, eu quero um salgadinho, me dá um salgadinho, e eu tinha que dizer para eles, filho, não dá. Eu tava pensando, puxa, qual o boleto que eu vou ter que deixar atrasar para poder dar esse salgadinho, porque a situação realmente estava muito difícil. E aí aquele tapinha, eu preciso dar um jeito, eu preciso fazer alguma coisa. Nessa empresa eu trabalhava fazendo mapeamento de processos, análise de riscos e plano de ação. E daí eu percebi que, cara, eu tinha que usar isso a meu favor. Eu tinha que dar um jeito de fazer com que essas ferramentas pudessem ser utilizadas para que eu conseguisse melhorar a minha situação financeira e quando meu filho me pedisse alguma coisa eu não tivesse que negar para ele porque não tinha condição financeira. Bom, daí eu saí dessa empresa e me associei numa outra empresa, né? Eu comprei uma parte dessa empresa e em 5 anos a gente fez essa empresa crescer 300%. A empresa triplicou de tamanho em 5 anos com os métodos que eu estava utilizando, com essa metodologia. Bom, ali eu já tinha um teste bom o suficiente para saber que a metodologia funcionava, ela era funcional. Eu precisava saber se ela era replicável, se eu conseguia fazer isso funcionar em outros lugares. Então eu saí dessa empresa que eu estava, vendi a minha parte, 9 vezes o valor que eu tinha comprado. Então, em 5 anos, eu fiz render meu capital 9 vezes que eu tinha investido e abri a minha própria empresa para atender outras empresas e fazer a implementação de processos, de projetos complexos, né? Então, eu usava o método para fazer a implementação desses projetos complexos. Quer seja a implementação de LGPD, a implementação de melhoria de processo mesmo. Então, isso tudo acabava fazendo com que eu conseguisse melhorar a condição dessas empresas. E eu fiquei muito satisfeito e muito feliz pelo resultado dessas empresas, dessas pessoas que eles tiveram, né? Tanto que esse método que eu fiz, então juntando essas 3 ferramentas, né, eu quero ensinar para vocês. Porque sabe esse problema financeiro que eu disse que eu tive? Isso não é exclusividade minha, não foi exclusividade minha naquela época. Tu pega aqui o IBGE, deixa eu pegar o IBGE para ti. O IBGE nos diz que 72% das pessoas no Brasil vivem em uma família que tem problemas econômicos e financeiros. Isso é sistêmico. Isso é um problema sistêmico. Se a gente não fizer alguma coisa, se eu não fizer alguma coisa, isso não vai mudar. Não dá para ficar esperando pelo governo, não dá para ficar esperando. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso me colocar em ação, me movimentar. Nem que seja organizar as minhas próprias finanças. E hoje eu vou te mostrar um pequeno passo de como fazer isso, né? Desse método que eu desenvolvi, que vai conseguir ajudar a gente nessa caminhada e é o que a gente acaba fazendo nas empresas. É o primeiro passo que a gente utiliza para conseguir chegar, então, num momento em que a gente vai evoluir a nossa capacidade econômica. Algumas pessoas acreditam que a falta de recursos econômicos deixa elas imobilizadas, né? Que elas não podem fazer nada. E isso é um grande equívoco, tá?
Imagina assim, ó, isso é uma ameaça, né? Então a ameaça é a dificuldade financeira. Se frente à ameaça a gente ficar parado, a gente vai ter um agravamento da situação, né? A situação tende a piorar, né? Ela não vai melhorar se eu ficar parado. Um exemplo, uma analogia que dá para fazer disso é, imagina aí um incêndio ou então uma enxurrada, né? Se eu ficar parado, se eu não fizer nada numa enxurrada ou num incêndio, eu vou ter problema, né? Eu vou ser consumido ou pelo incêndio ou pela enxurrada, certo? A situação vai ser trágica, né? Então eu preciso fazer alguma coisa. Então, no incêndio, eu preciso, ou na enxurrada, eu preciso me proteger. Primeiro eu preciso me proteger, né? Primeiro eu preciso ver, tomar pé da situação e ver, puxa, qual é o lugar seguro, para onde é que eu posso ir. Eu tenho que olhar o ambiente, tenho que mapear o ambiente, né? E, a partir desse mapeamento, me posicionar, ir para algum lugar seguro. Se for possível, eu tento apagar o incêndio, né? Se for possível, eu me coloco numa posição segura e tento apagar o incêndio, né? Peço ajuda. Se não é possível, bom, eu vou tentar me proteger o máximo que eu puder. A questão da enxurrada, a mesma coisa, né? Poxa, eu não consigo conter a enxurrada, né? Mas então eu preciso achar um lugar que eu me proteja, né? Eu preciso procurar um lugar mais alto para eu ir subindo para não ser alcançado pela água. Né? E isso é o que a gente precisa fazer, então, com a situação econômica também, com a situação financeira. Eu preciso estancar, né? Eu preciso olhar, tomar pé da situação, eu preciso me movimentar, eu preciso fazer alguma coisa, eu não posso ficar parado e deixar que as coisas vão acontecendo ao seu bel prazer. Eu preciso tomar alguma ação, ter alguma iniciativa, né? E é isso que eu vou ensinar para vocês hoje, um primeiro passo de como a gente pode fazer isso. Existem muitas formas da gente lidar com a questão financeira, né? Mas todas elas vão partir de um ponto básico, que é entender a situação em que se está, né? Ter noção do cenário, de como as coisas estão colocadas, o que está acontecendo, como é que a gente pode olhar de uma maneira prática, né? Então fazer a formalização, escrever como é que está a situação, né? E isso eu vou te ajudar a fazer hoje. A gente vai escrever como é que está a situação, ou a gente vai olhar para ela de uma maneira prática. Né? Depois disso a gente vai fazer uma análise. Né? Depois que eu descrevi a situação, que eu mostrei como ela está, eu faço uma análise. E nessa análise eu vou procurar os pontos de ajuste, o que eu posso ajustar. Certo? Então esse é um segundo passo. O primeiro passo é a gente mapear, a gente entender, a gente ver como é que as coisas estão acontecendo. Essa é a oportunidade de tu colocar todo esse conhecimento a teu favor na prática. Tu vais economizar dinheiro e tempo. Dinheiro, tu não vai gastar nenhum centavo para fazer essa atividade. E o tempo, eu demorei em torno de 10 anos para conseguir confeccionar esse método. Tu vais utilizar ele em 20 minutos aproximadamente. Então, aproveita, porque assim tu vai poder fechar a torneira por onde está vazando o teu dinheiro e realizar os teus sonhos. Imagina o sonho que tu tem ali, sonha grande. Eu quero um SUV premium, eu quero uma BMW, eu quero uma casa de cinema, eu quero conquistar todas essas coisas de uma maneira lícita, de uma maneira sustentável. Eu te ajudo com tudo isso. Mas claro, né? Se tu ficar navegando no Facebook, no Instagram, no TikTok, no YouTube, aí não vai rolar. Tu não vai conseguir implementar. Então reserva ali esses 20 minutinhos para que tu consiga fazer essa atividade e ter o resultado que tu gostarias de ter. Pensa num sonho bacana, um sonho legal. Isso vai te motivar para chegar lá, para chegar na implementação do método. E esse método, ele vai te dar as ferramentas que tu pode aplicar para chegar na conquista do teu sonho. Agora é o momento certo para tu fazer isso, porque tu já passou tempo demais sofrendo com essas questões financeiras, com os boletos para pagar, com essa preocupação toda. Assim como eu também já sofri, eu já passei por isso. E cada minuto que a gente passa parece que são 10 anos. Agora é a hora certa. Pega o teu papel, pega uma caneta e vamos começar a nos dedicar a isso. Quando eu estava no aperto, eu também fui. Quando eu estava no aperto, eu também fui resistente a mudar. Eu achava que não valia a pena, que não dava certo, que não funcionava. Olha só o que o Thiago tem para dizer pra gente. Quando vocês olharam para os processos, que a gente deu uma olhada nos processos, a gente conversou sobre processos, tu percebeu ali a oportunidade de otimizar esses processos
e a partir dessa otimização a gente conseguir ter mais olhar para os dados que estavam ali, a gente coletar esses dados, a gente controlar esses dados e a gente ter mais resultado trabalhando em cima da efetividade do processo em si? Eu observei que eu não conhecia a minha empresa. Porque uma indústria, no nosso caso especialmente, tá? Ela vai crescendo organicamente. E muitas vezes você não para analisar tudo aquilo que tu gerou, tá? De informação, tudo aquilo que tu tem de dado e também como tu estruturou esse banco de dados. A gente nunca tinha parado, como eu comentei anteriormente, às vezes a gente encara isso como sendo um processo burocrático, né? E a gente deixa isso para segundo plano. Mas quando tu veio aqui na nossa empresa e começou a nos fazer questionamento, aonde que se guardava informação, como que se guardava, onde é que é o cadastro, onde é que é o banco de dados, a gente viu a oportunidade de a gente se reorganizar e otimizar o banco de dados, as informações. Olha aí o que falou pra gente o Thiago, tu viu só? É muito orgulho, fico muito orgulhoso de poder ouvir isso, ouvir que ele conseguiu ter esses resultados aí. E tu pensa só, eu já ouvi muito o pessoal falar, puxa, mas isso aí é muito complicado, né? Pensa bem. Complicado é tu ficar devendo para banco. Complicado é o teu filho te pedir, me dá um sorvete, me dá um picolé, me dá um salgadinho e tu não ter como bancar. Ou se tu bancar, tu sabe que tu vai ter que segurar isso aí de alguma outra forma. Tu vai ter que deixar de pagar um boleto, alguma coisa assim, né? Outros já me disseram, puxa, mas é muito caro ter que investir em processo, ter que fazer revisão. Cara, caro é uma relação que depende do que tu tá comparando. Eu comparo com o juro bancário que tu vai pagar. É muito mais caro pagar juro bancário, é muito mais caro ainda pagar juro de cartão de crédito. Então tu imagina, caro é uma relação que esse processo simplesmente não está submetido. Por quê? Porque ele vai te trazer mais recurso, ele vai te trazer mais possibilidade, ele vai te livrar dos juros bancários, ele vai te livrar do juro do cartão de crédito. Então, é um investimento que se justifica por demais, né, quando a gente pensa nisso. E quando a gente vai olhar para a infinidade de aplicações, a gente percebe que pode aplicar para qualquer atividade. No consultório médico, no consultório dentário, no autônomo, qualquer um pode se beneficiar desse método que chama método Privacy Grow. Eu já vi muita gente tentar se livrar dessa questão econômica, dessas dívidas, pedindo empréstimo para banco. Então vai lá e pede empréstimo para banco, ou pior, né, vai pedir para um AJ. Nossa, eu não gosto nem de pensar nisso. E aí eu vou te dizer que isso resolve de uma maneira muito curta, num prazo curto resolve, porque tu vai conseguir saldar aquela dívida, mas tu assumiu uma dívida maior ainda com o banco. Então o juro bancário é altíssimo, tu tá te enrolando mais ainda, vira uma bola de neve essa história. E qual é o jeito certo de resolver isso, né? Ou o jeito mais apropriado para resolver isso? É identificar aonde é que está o problema, por onde está saindo a água. Imagina, tu tem uma caixa d'água cheia, né? Uma caixa d'água ali, e por mais que entre água naquela caixa d'água, ela nunca para cheia, ela está sempre vazia. Ora, o que está acontecendo? Qual é o problema? Essa é a pergunta que tem que se fazer. Por onde é que está saindo a água? Então pensa na tua vida financeira, tem que perguntar, por onde é que está saindo esse dinheiro todo? Onde é que eu estou gastando? Onde é que eu estou perdendo a possibilidade de ter esse dinheiro no meu bolso? Isso é o que a gente vai fazer. Então a gente vai identificar aonde é que está o problema, onde é que está a saída de dinheiro que está fazendo com que tu não tenha o resultado que tu gostaria e está te impedindo de conquistar os teus sonhos. Então eu vou viabilizar que tu identifique o problema, que tu guarde o dinheiro, que tu fique com esse recurso para ti, que tu melhore os teus resultados e conquiste os teus sonhos. Agora que eu te falei de como é que é o método, como é que ele funciona, eu vou te explicar
como é que a gente vai atuar hoje nessa aula. A gente vai fazer o primeiro passo, a gente vai escrever os nossos recursos, né, as nossas receitas, e nós vamos escrever ali onde é que nós estamos gastando isso, né? Onde é que nós estamos gastando essas nossas receitas, né? O que eu tenho ali que são as nossas despesas. Para isso, então, eu vou te pedir a gentileza de tu reunir as informações ali dos teus rendimentos, né? Então, o que tu ganha para botar nas tuas receitas e pegar o que tu gasta para colocar ali nas tuas despesas, né? Então, as receitas podem ser o teu salário, se tu tem um benefício, uma aposentadoria, se tu recebe algum valor, coloca ali. E as tuas despesas, a despesa com água, luz, aluguel, alimentação, essas despesas todas aí que a gente tem e que fazem parte da nossa atividade. Pega lá essas informações e volta aqui. Agora que a gente já falou sobre o método, como é que ele funciona, como é que ele foi gerado, como é que ele foi concebido, tá? Para a gente colocar ele em prática para ti. Nós vamos fazer nessa aula o primeiro passo do método. Tá? E esse primeiro passo é aquele em que a gente vai listar as nossas receitas e as nossas despesas. Nós vamos montar ali o nosso cenário para que a gente possa depois fazer uma análise e identificar aonde é que os nossos recursos estão se esvaindo. Eu preciso que tu reúna as informações de receitas, o teu salário, se tu tem algum benefício, se tu tem o faturamento. Reúne esses dados que nós vamos preencher aqui numa folha de papel, pode ser, ou se tu tiver uma planilha também, pode utilizar. E pega as tuas despesas lá, conta de água, luz, energia elétrica, né? Conta de água, energia elétrica, despesa com aluguel, se tu tem alguma outra despesa ali da alimentação, esse tipo de coisa, pega ali e coloca. Nós vamos então nessa folha de papel ou na planilha separar 3 colunas. Vamos fazer mais ou menos assim. Eu vou pegar a primeira coluna e deixar em branco. Depois a segunda eu vou botar os recursos. E na terceira, despesas. Aqui embaixo, na primeira linha, eu vou começar a escrever os meus recursos, né? Então tem um salário. Vou imaginar que é um salário básico, né? Inicial. Aí depois eu tenho lá mais 1.260, que é um benefício, uma aposentadoria. Tá, eu tenho depois mais um outro que é uma pensão. E eu vou fazendo isso para cada recurso lá que eu tenho, né? E aí, depois eu vou vendo o que eu tenho de despesa, né? Então vamos pegar lá energia elétrica. Lá na folha de papel, energia elétrica, R$50 eu gasto com energia elétrica. Então, mais uma linha. Para cada um apontamento, faz uma linha, tá? Para a gente organizar bem direitinho. Água. Eu gasto mais R$50 com a água. Depois eu gasto mais com aluguel. Gasto R$750 com aluguel. Todos esses dados são fictícios, né? E por último, então, eu faço um somatório, faço um total, né? Faço uma totalização. Ali vamos somar o que eu tenho de recursos, né? Vamos chamar aqui de receitas. Pode ter o faturamento da empresa aqui, né? Pode ter Prolabore, pode ter outras coisas, né? Aí coloca de acordo com a tua realidade, porque aqui é um formato fictício, né? Então aqui eu tenho 3.780. Isso aí? Vamos somar aqui, 6, 3, 18, 1, 7, 3.750, certinho. E vamos somar aqui 850. Beleza. Então aqui eu vejo que tem uma situação de receitas e despesas bem equilibradas, né? Se forem só essas despesas, eu tenho um resultado
aqui que é bem positivo, né? Então eu tenho ali em torno de 2.830. Vamos ver aqui o resultado que fica. Então, um resultado positivo, né? R$ 2.930. Isso aí. Certo? Bom, então aqui a gente já fez a nossa atividade de hoje, né? A gente conseguiu listar o nosso cenário atual, como é que nós estamos. E, pelo que a gente viu aqui, esse cenário é bastante positivo. Não é um cenário em que aparece mais despesas do que resultados. Se aparecesse mais despesas do que resultados, esse valor ia ficar negativo. E aí é que eu teria os problemas. Ah, Arthur, mas eu não aparece aqui, mas eu estou sempre negativo. Ah, tu esqueceu de colocar alguma despesa. Tu esqueceste de colocar alguma despesa? Com certeza. Coloca a despesa ali. Arthur, que eu tenho ali alguns outros gastos que eu não botei. Tem alimentação, né? Então, toda vez que eu vou no mercado, ali no mês eu faço meu rancho, gasto R$ 2.000. Opa! Aí a gente já tem aí um gasto bem considerável, né? Precisa colocar ali, certo? Eu espero que essa parte tenha sido útil e para ti que ficou aqui comigo até esse momento, eu vou te dar um bônus, que eu não tinha falado antes, né? E esse bônus ele vai ser uma avaliação, vamos fazer uma análise, né? Eu vou te ajudar ali a fazer algumas perguntas para esses valores aqui, para ver se eles resistem, tá? Então, vamos lá, vamos fazer as perguntas aí para esses valores, né? Que perguntas que nós vamos fazer? Primeiro, nós vamos ver a parte de aumentar a receita. Lembra que eu falei lá que tinha duas possibilidades para a gente melhorar o nosso resultado? Um é aumentar as nossas receitas, né? Então, o que eu posso fazer para aumentar as receitas? Eu posso aumentar o meu preço, tá? É uma forma. Se eu tenho como justificar isso, senão eu saio do mercado, então tem que ter esse cuidado. Eu posso aumentar as minhas receitas aqui fazendo uma promoção. Então eu faço uma promoção, também tem que cuidar, né? Essa promoção que eu estou fazendo, se eu estou tendo uma margem de lucratividade adequada, eu também posso trabalhar mais, né? Eu posso aumentar a minha agenda, né? Então eu atendo de terça a quinta, eu boto segunda, sexta, sábado, domingo para atender. Eu atendo das 8 às 18, posso atender das 8 às 23, das 6 da manhã às 23. São formas, né? Tem preços a pagar por isso, mas são formas possíveis, ilícitas, né? Só não sei se são muito sustentáveis. Então tem que cuidar. Quando a gente trabalha demais, quando a gente sacrifica muito no trabalho, a gente vai deixar algumas outras áreas descobertas. Isso pode ser um problema, tá? A saúde é um problema, a família é um problema. Então a gente tem que ter cuidado com isso. E outra forma que eu falei para vocês é reduzir as despesas, né? Então, a gente vai trabalhar com essa equação aqui, com essa análise, tentando fazer esse ajuste, certo? Então, para cada uma, anota aí, cada uma das receitas aqui, né? Eu vou perguntar se eu tenho como aumentar elas, né? Então, eu tenho como render mais um trabalho, receber um aumento, né? Aposentadoria e pensão são coisas difíceis, não vai ser possível. E eu posso incluir aqui, como eu falei antes, vou aumentar o horário do meu consultório de atendimento. É uma possibilidade, né? Eu vou trabalhar numa outra atividade no sábado e no domingo, né? Então, tem aquelas pessoas que vão fazer bico, né? Faz um bico aqui, um bico ali, né? Tem que cuidar, de novo, o que é saudável nisso, né? E fazer, então, essa é a parte da receita, aumentar a receita, e a outra parte, que é de reduzir as despesas, é fazer a pergunta ali para as despesas, né? Então, primeira pergunta que a gente faz para as despesas: essa despesa é necessária? Então vai lá, energia elétrica é necessária? Bom, é necessário. Água é necessário? É necessário. Aluguel é necessário? Não, podia ter casa própria, né? Mas por enquanto é necessário. Bom, então já vamos planejar aqui uma outra coisa para se livrar do aluguel. E aí eu vou perguntando para cada uma dessas despesas. Todas elas que eu tiver uma resposta não, então é necessário não, eu corto, né? Falo com a minha família, né? Vejo direitinho ali e corto.
Ah, essa despesa não é necessária. Bom, família, nós temos que ver isso aqui. Podemos cortar essa despesa? Olha, ela não é necessária. Vamos cortar, assim a gente pode ter um resultado melhor, a gente pode ter uma vida com uma qualidade melhor, né? Outra coisa, para todas que eu respondi sim, é necessário, 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 eu pergunto para ela, eu tenho como reduzir esse valor? Aí vem um trabalho interessante também, né? Então, energia elétrica é necessária? É necessária. Mas tu sabia que aquele carregador, ó, vou pegar um carregador aqui, ó, aquele carregador que te deixa plugado na tomada, né? Ah, eu tenho um carregador, fica plugado na tomada lá o dia inteiro, sem estar carregando nada. Esse carregador de celular, ele está consumindo energia todo o tempo, né? E esse tempo que ele está consumindo, está gastando, está pagando por ele, certo? Então remove. A TV, quando está ligada lá no standby, está consumindo também. Então sempre tem um consumo. Vê o que é possível desligar, o que é possível que a gente não precise deixar ligado na tomada para a gente conseguir, então, ter uma redução do custo da energia elétrica. Água. Outra, da energia elétrica, o chuveiro elétrico, né? O chuveiro elétrico é um dos que mais consome energia elétrica dentro de casa. Então, cuida. O tempo do banho, né? A família é grande e tal, pô, vamos procurar ter um bom senso aí no tempo que a gente fica no chuveiro. Outra questão, a água, né? A água também, essa questão do banho, né? Reduzir o tempo do banho, reduz o custo da água. Quando eu estou escovando os dentes, eu deixo a torneira aberta, fecha a torneira quando estou escovando os dentes, não precisa ficar aberta, né? Quando estou ensaboando a louça ali, quando estou lavando a louça, estou ensaboando ela, eu preciso deixar a torneira aberta quando eu estou ensaboando? Não, fecha, né? Fecha a torneira. Economiza água, certo? Então, a partir disso, a gente tenta reduzir as despesas para melhorar o resultado. Tá? Então, se eu tenho vamos lá, consegui esse mês ter uma redução aqui de 40%, de 10%, né? Reduzi 5, eu confio com 45%. Água, poxa, eu consegui mais, cara, eu consegui ali, eu vi que eu gastava muita água, consegui ter uma redução de 20%, reduzir R$ 10 na água. O aluguel, vou lá falar com o proprietário, será que eu consigo reduzir o aluguel? Fui lá, conversei com ele, ele viu que a situação está difícil e tal, me deu uma chance aqui, me deu um desconto de R$ 50. Poxa, aí a gente já começa, em vez de 850, a gente já baixou para 785. Eu já tenho um resultado que melhora. De 2.000, eu já vou para, olha ali, cara, 2.995. Quase R$ 3.000 de resultado. Então, poxa, já fica diferente, né? Já fica diferente aí a situação, né? Desculpa, eu não estava mostrando para vocês, né? Então, aqui, ó, fiz as reduções ali, né? Eu tinha falado. E aí, então, tenho esse resultado diferente aqui, certo? Já consigo fazer uma melhora no resultado, né? E assim a gente vai indo para todas essas coisas, certo? Conseguiu anotar tudinho? Quero te agradecer por ter ficado até aqui comigo. Quero que tu me diga, por favor, me diz aí, me dá uma ajuda. Foi útil esse conteúdo para ti? Tu gostou? Que conteúdo mais tu gostaria de ver a esse respeito? Me conta que eu vou produzindo à medida do possível. Eu tenho uma agenda aí de conteúdos que já estão colocados, mas dentro da possibilidade eu vou encaixando isso aí para que a gente possa atender às tuas expectativas, certo? Eu espero ter podido te ajudar a dar um passinho mais na conquista dos teus sonhos. Eu estou trazendo 3 ferramentas, esse foi o primeiro passo, né, de uma das ferramentas. Então, foi a formalização do passo de mapeamento de processo que a gente tem para fazer. Então, a gente está aqui conseguindo concretizar algumas informações, trazer algumas informações, para que depois a gente consiga mapear um processo como um todo, ter a ideia dele como um todo e fazer a análise, né? E identificar risco e depois promover um plano de ação. É o comecinho de tudo. Eu espero que isso tenha te deixado um passinho a mais da conquista dos teus sonhos, porque é para isso que eu estou trabalhando e produzindo esse material, para que tu consiga conquistar os teus sonhos, para que tu consiga conquistar aquela casa de cinema, para que tu consiga conquistar aquele SUV premium, para que tu consiga conquistar uma situação melhor e dar o que tu queres dar de melhor para os teus filhos,
certo? Muito obrigado por ter estado aqui comigo. A gente se vê na sequência. Um grande abraço. Até mais. Tchau.